Oi, More! Oi, gente, tudo bem? Oi, Lu. Tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira juntos. Mais um episódio do podcast Isso Pode Brasil aqui no YouTube. Como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu já tava com saudade. Eu também, viu? Uma semana sem Confesso. falar com o pessoal, estava com saudade, de É verdade, é verdade. A gente fica com saudade de vocês aqui também no YouTube. Agora, quem fica com saudade da gente vai também lá ouvir a gente no radinho, né? Estamos no 104.9 do rádio. Todo sábado. Todo sabadão, 10 da manhã, tá bom? Na Amizade FM. E ó, para começar este episódio, eu quero aqui agradecer, né, o pessoal que está na live, que já veio aí pela nossa convidada, que ainda não é inscrito no nosso canal. A gente quer pedir a sua inscrição, a gente quer ter Ó, você aqui embaixo, junto. tá aqui embaixo da tela, você se inscreve. É facinho, facinho. Se inscreva, ativa o sininho da notificação, deixa um comentário no vídeo, deixa aquele joinha pra gente. E compartilha com os amigos, familiares, com todo mundo, que a gente vai ficar bem feliz. Isso o mesmo. YouTube vai mandar esse vídeo para muito mais pessoas. Muitas pessoas, muita gente legal já passou por aqui, 2 anos de canal, já passamos de 2 anos de canal, né? Então, muitas entrevistas legais por aqui. Acabando essa live, te convido a ir maratonar, né? Vai na playlist dos vídeos, vai olhando aí que você vai encontrar muita gente bacana que já passou por aqui. Você vai vendo aí os episódios, tá bom? Vai ser muito legal e você vai ser muito bem-vindo aqui no nosso podcast, tá certo? Quero agradecer também a plataforma Hélio dos Santos, parceiraços aqui do nosso canal, esse estúdio maravilhoso. Você que quer fazer um podcast como esse, tem um sonho de realizar, né, um podcast como esse, vem aqui conversar com o Hélio, vem trocar uma ideia, tá bom? Plataforma Hélio dos Santos, para você que quer fazer um vídeo bem bacana para sua empresa, aquele vídeo profissa mesmo, para soltar nas redes, alavancar suas vendas, plataforma Hélio dos Santos. Segue nas redes sociais para você pegar todos os contatos. E atenção, você que gosta de churrasco, como eu e a Lu aqui, que tal conhecer Lanchonete, Churrascaria do Trevo, verdadeiro churrasco de Novo Horizonte, marmitas caprichadas, porções generosas, abertos de segunda a sábado, das 10 às 3 da tarde. Lanchonete, Churrascaria do Trevo estão te esperando por lá. Muito bem, e com a gente também Bonani Pizzaria, Bonani Pizzas e Esfirras, parceiros aqui desde o começo do canal, sempre parceiros, sempre presentes, aquelas pizzas maravilhosas, esfirras também, sem contar as esfirras que são premiadas em concurso de gastronomia, sabia? Que a Filé ao Alho já ganhou o concurso de gastronomia. É verdade, muito bom. Desde aqueles sabores até aqueles sabores tradicionais até aqueles sabores mais elaborados para todos os gostos. É lá no Bonani Pizzas e Esfirras. E atenção Novo Horizonte, atenção você que é empresário e você também que gosta de pedir delivery. Chegou no Novo Horizonte um novo app que conecta você ao coração da cidade. Se chama AL. AL Delivery é ALL, AL, somos AL, o aplicativo que lá você pode pedir delivery do restaurante favorito e também com novidades, viu, Lu? Agora vai poder contratar serviços por lá, que tá uma manicure, pedicure ou até uma consulta com o Dr. Pablo. Quem sabe, né? Quem sabe, somos AL. Bonani Lanches com a gente também, outro parceiro desde o início, botando fé aqui no nosso canalzinho, desde o começo. Bonani Lanches, o maior e mais saboroso lanche de Novo Horizonte. Pensou em lanche? É Bonani Lanches, aberto todos os dias, das 5 da tarde até as 5 da manhã. Vara a madrugada fora aí, pensou em lanches? É Bonani Lanches, o famoso trailer da Avenida da Saudade. Tem para todos os gostos também, viu? Sabores. Dá uma chegada por lá. E atenção você que gosta de uma internet rápida. OK Telecom é a sua solução. OK Telecom, conexão que vai além da internet. Tem planos especiais para a sua residência e também para a sua empresa. Procure um consultor da OK Telecom. E fechando aqui esse grupo seleto de apoiadores, Gela Bem Sorvetes com a gente. Ô sorvete bom, né, Rogério? Melhor sorvete artesanal aqui de Novo Horizonte. E eu falo que é da região, porque é muito bom, é muito saboroso. É selecionado aí os ingredientes, né, para ser feito o sorvete, ingredientes frescos. Enfim, uma maravilha e qualidade assim sem igual.
Verdade. Gela Bem Sorvetes. É isso aí, Lu. Vamos começar nosso episódio de hoje para um bate-papo descontraído. Vamos. Tenho algumas curiosidades para É hoje. verdade. A gente batendo papo aqui já antes de começar o podcast, os bastidores, É. já me trouxe algumas curiosidades. É verdade. E é a primeira profissional dessa área aqui que a gente vai receber, não é isso? Com certeza. Vamos falar então com a Carla Monteiro, arquiteta. Seja bem-vinda, Carla! Carla! Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pelo convite. Eu adorei conhecer vocês também. Achei muito interessante o Instagram, já comecei a olhar o YouTube de vocês, muito produtivo e informativo também, vários profissionais já passaram, né? Então eu estou muito feliz, lisonjeada e também por essa semana, né? A gente está comemorando aí o Dia do Arquiteto, que foi Verdade. segunda-feira. Semana. Parabéns para você, Parabéns. tá? Obrigada. Então, eu me sinto lisonjeada por estar participando dessa semana, inclusive. Olha, eu falo que coincidências não existem. Verdade, né? Não Olha, existem. É verdade. São Todo esse providências. tempo, na semana do arquiteto, ela foi convidada. Justo na semana do arquiteto. Muito legal. Não São é? providências, né? Eu falo que são providências São de providências. Verdade, verdade. E a gente está muito feliz Falar por um você ter pouquinho do aceitado. trabalho, Viu? né? Nessa semana que é muito gratificante para nós aqui. Isso, mas antes de conhecer um pouco mais sobre a arquitetura, sobre o seu trabalho, a gente quer saber da Carla lá na infância, onde a Carla nasceu, de onde você veio, como é que foi um pouquinho da sua infância? Já pensava em arquitetura na infância ou não? Ai, olha, eu falo que a gente tem um pouquinho de dom, assim, na minha casa, sabe? E parece que eu consegui passar um pouco pro meu filho, porque ele pinta como nunca. Tem 3 anos e ele é assim, sabe? Mas Quadros? ele pinta desenhos ainda, né? Desenhos? Mas Olha! é perfeito, viu, gente? É sem sair do rabisco, né? Qual Porque tá idade? 3, ele vai fazer 3 ainda. Meu Mas desde 2 Deus, que aninhos, assim que ele graça! começou, ele já gostava de pintar. E lá em casa, todos nós gostamos. A minha mãe, né, que nos influenciava. O meu irmão também, ele adora, ele gostava até de desenhar, fazer gibi, sabe? Desenhos de gibi. E eu Legal. sempre gostei. Então, assim, a minha ideia de fazer arquitetura sempre foi desde nova mesmo. Quando eu tinha uns 10, 12 anos, que começou a falar sobre profissões, o que você quer ser e tal, né? E aí eu falava, arquiteta, professora, às vezes eu também comentava. Então eu consegui alcançar aí quando eu pensava lá atrás. Que legal. Não mudei de opinião. Que bacana. Mas essa sua infância, você é aqui de Novo Horizonte mesmo? Então, eu vim de São Paulo, né? A minha mãe tem família aqui na cidade de Novo Horizonte, né? Nós temos. Mas minha mãe foi muito nova para São Paulo, né? Ela tinha uns 14 anos. E aí ela conheceu meu pai, né? E aí nasci lá, eu e meu irmão. Só que eu vim para cá, eu era bem novinha. Bem novinha. Mas a minha maior, eu lembro até hoje, que quando a gente passava nas ruas de São Paulo, e lá você sabe, né? Às vezes era pichado Sim, aqui, verdade. sujo ali, né? Aquelas coisas feias. E eu sempre olhava e falava assim, isso aqui podia ser dessa cor, mas por que pichar isso aqui assim? Então eu ficava vendo aquelas casinhas, né? Que lá tem muita casa geminada, né? Nos Sim, centros, né? verdade. Que estão se acabando, virando prédios, né? Que construtoras estão comprando. Mas tinha aquelas casas lindinhas, sabe? E eu ficava imaginando, e se essa fosse amarela, que eu pintava de azul. E eu lembro perfeitamente andando em São Paulo de carro, eu ficava viajando nas casinhas, assim. Eu sempre gostei de cidade, mais do que de sítio. Que legal. Que Sempre bacana. gostei de cidade. Que legal, olha, você vê, desde novinha Desde já novinha. tinha esse sonho, né? E já tinha esse lado meio que artístico, das cores, Eu gostava bastante. da imaginação. Imaginação, eu gosto até hoje de desenhar, mas é engraçado, né, que as pessoas falam assim, mas o arquiteto deve desenhar tão bem. Calma lá, que não é bem assim, a gente desenha coisas, quando a gente faz a faculdade, né, a gente vai para a parte técnica, né, então é tudo traçado tecnicamente, né, mas aqueles desenhos artísticos, assim, então
tem coisas que eu não consigo fazer, né? Quando alguém me pede, ai, desenha, né? Às vezes meu filho, ai, desenha o Homem-Aranha. Gente, é um humano, é Nada a difícil. ver, né? É difícil, sai um Homem-Aranha horrível. Mas é a expectativa que as pessoas têm, né? Ai, arquiteta, ai, você desenha, Que legal. E né? fala uma coisa, e a faculdade, quanto tempo durou? A faculdade foram 5 anos. 5 anos? 5 anos, arquitetura. Eu fiz em São José do Rio Preto, né? Eu sempre sonhei em morar em São José do Rio Preto. Não sei se era porque a gente ia para lá e, né? Mas eu gostava demais e quando eu vim, né? Tive que voltar. Por causa de trabalho mesmo. Nossa, eu lembro que eu vim chorando. Eu fiz uma viagem chorando. Eu fiz Sério? uma viagem chorando daqui para mudar para lá, porque eu queria muito. E eu falava, mãe, eu nunca mais vou voltar para Novo Horizonte. Olha que horror. Aí minha mãe chorava e eu chorava porque eu tava indo embora, né? Eu tava indo Sim. embora de casa pela primeira vez. Mas aí, ao voltar, eu chorei muito porque eu gostava demais de lá. Né? Lá tem tudo. Sim. Já fazia uns 7 anos que eu estava lá, né? E fazia eu fiquei 5 anos num escritório, né? Que a gente acabou se tornando uma família, né? Depois eu saí desse escritório, quis ir para um escritório bem renomado lá de São José do Rio Preto, porque eu queria aprender mesmo. E aí foi assim, um divisor de águas, porque ela é ainda muito boa e ela trazia coisa de Milão, sabe? Então foi assim, um divisor de águas no sentido da arquitetura, né? Para aprendizado, Para então, foi uma escola aprendizado. fantástica. Foi maravilhoso. E aí, depois eu comecei a dar aulas à noite, né? E aí eu fiquei, então, fiquei 5 anos na faculdade e mais 2 anos trabalhando, né? Fora, né? No escritório também, de lá. E aí eu falei, não, tá na hora de montar o meu escritório. E essa aula que você dava era voltada à sua profissão mesmo. A minha profissão. Eu dei aula no Centro Paula Souza, fiz licenciatura no Centro Paula Souza, também lá em São Paulo, mas eu dava aula, né, de tudo relacionado à arquitetura, projetos arquitetônicos, instalações prediais, desenho arquitetônico, AutoCAD, é, nossa, vários. Dei aula também para o ensino médio, que era o meio ambiente, né, que é localização espacial, que nada mais é que topografia, né, com geografia. Que legal. Era bem gostoso. Eu gostava demais de dar aula para os jovens, que eu sou bem assim, eu sou bem dinâmica, eu gosto de fazer palhaçada, sabe? Então os jovens gostavam bastante. E aí depois eu acabei dando aula também de segurança no trabalho, né? Que foi a minha especialização, né? Minha pós-graduação. Mas como que você foi parar na segurança do trabalho com arquitetura? Onde que encontra isso? Deu uma misturada, né? Pois é. Na verdade, tem muito a ver, né? Eu procurei a segurança do trabalho, porque primeiro que eu já estava no Centro Paula Souza dando aula, e aí a diretora chegou em mim e falou assim, eu vou abrir segurança do trabalho. Aí eu olhei para ela, fiquei pensando a mesma coisa que vocês, mas o que eu tenho com isso? Eu já era coordenadora de outros cursos também, além de dar aula, eu coordenava cursos na ETEC. E aí eu falei, gente, mas o que isso tem a ver, né? Aí ela falou, Carla, mas você não administra obra? Eu falei, administro. E você não estava procurando um curso que você queria administrar suas obras, tal? Eu falei, quero, mas eu quero específico para a área de construção, né? Eu pensava em projetos, em administração, né? E ela falou, não, Carla, tem a parte de segurança do trabalho. E aí eu comecei a pesquisar. E aí, uma da especialização dentro da segurança do trabalho é a área da construção civil. Então, como eu estava tendo muitas obras, eu administrava obras, né? Eu precisava, sabe? Eu precisava ter né? Até ter um respeito, assim, como chegar nos pedreiros, nos eletricistas para conversar, Entender mais né? a parte técnica parte também, técnica deles também, questão de segurança, né? Porque eles tem pedreiro que vai na obra quase descalço, de chinelo, né? Verdade. Então, assim, tem coisas que eu consegui com isso fazer com que eles usassem uma luva,
é um protetor solar, um chapéu, porque eles não usavam, né? E eles trabalham no sol de Novo Horizonte ao meio-dia. Eles não param muito, eles acostumam parar assim meia hora para almoçar, meio-dia eles estão de volta, meio-dia e meio. Então, eu tinha essa preocupação, sabe? E aí foi onde eu entrei na segurança do trabalho também. Que legal, diferente, bem É, diferente, bem uma bacana. experiência legal, É. legal. Mas a gente estava conversando meio que em off aqui e a gente ficou nessa dúvida. E eu tenho certeza que o pessoal de casa também tem essa dúvida, Com certeza. né? Já tô imaginando o que é. É, a diferença entre a arquitetura e a engenharia civil. Porque para a gente era mais ou menos que mesma coisa. Para mim, a meu ver, eu sou leigo, eu entendi que quem tinha que administrar era só engenheiro. Agora você falou que não. Não. Então qual que é essa diferença? Conta pro É, pessoal de casa. o pessoal, até a gente brinca, né, nós engenheiros com os arquitetos, a gente fica brincando, né, que o arquiteto não foi suficientemente inteligente para chegar a ser um engenheiro, e o engenheiro não foi é, tão afeminado para chegar no ser arquiteto, sabe? Então eles ficam brincando com isso. Mas é lógico que a gente precisa, né, um do outro, eu falo que é um conjunto, né? Tanto é que no meu escritório hoje eu tenho a equipe de engenharia, que eu tenho os meus parceiros engenheiros, e eu faço a parte de arquitetura, né? A diferença é que a arquitetura, ela trabalha, eu falo que a gente pega é, com o sonho dos clientes, né? E o sonho dos clientes vai muito além da matemática, né? Que, assim, explicando sem ser tecnicamente, mas explicando mais para o pessoal entender quem é mais leigo, Certo. assim. Então, a engenharia, eles trabalham muito com cálculos, né? Cálculo estrutural, cálculo hidráulico, elétrico, né? Tem até uma parte que os eletricistas, né? Engenheiros elétricos também entram nessa parte da construção civil, né? Então, eles trabalham mais com cálculos, cálculos estruturais, né? Existem muitos engenheiros hoje que preferem fazer casas, tá? Mas o arquiteto, ele é voltado para trabalhar com a parte, eu falo que é a parte interna dos clientes. O que é isso? A gente começa numa conversa e a gente quer saber das expectativas que tem o cliente. E não em si, quando um cliente vai no meu escritório, eu não quero saber se ele quer um banheiro, um quarto, uma sala. Eu não quero saber isso. Eu quero saber quais são os sonhos dele, como que eles funcionam em família. Né, como que é o dia a dia deles dentro da casa deles, se eles recebem amigos, se eles recebem família, o que eles têm de mais importante e relevante, de repente, como casal, que eles queiram colocar, os filhos, né? Então, a arquitetura, ela vai muito além do beabá ali, né? Da soma, do cálculo, né? Porque a gente trabalha com a parte de espaços, de ambientes, né? E, além disso, né, eu me formei em arquitetura e urbanismo. Então, a questão das cidades também, que é muito importante, é conhecer ao redor, né, do que precisa, qual que é a necessidade daquela cidade, né? Sim, Por isso que existem cidades planejadas e não planejadas, né? entendi. Ó, você comentou, por exemplo, eu e a Lu aqui, a gente quer chegar com você e te contratar para montar uma casa. A gente vai contar tudo que a gente gosta. A gente gosta de receber amigos, a gente tem 2 filhos, tem filho adolescente, tem criança. Com base nisso, você vai planejar uma casa pra gente, seria isso? Isso, eu normalmente no meu escritório a gente faz um briefing, né? Uma conversa mesmo, que eu gosto de deixar meus clientes bem à vontade. E aí eu dou para eles um questionário mesmo para eles levarem para casa, que eu falo que é a tarefinha da casa, de mais ou menos 20 perguntas, que lá tá tudo relacionado a essas coisas. O que gosta, tem de animais de estimação, qual é o hobby, se gosta de cinema ou não, Você quais as precisa cores. entender, né, Eu a preciso rotina. entender a rotina do cliente, Uhum. eu preciso entender o cliente, né? Porque tem clientes, assim, muito diferentes um do outro. Tem clientes, assim, que um exemplo, para eles, um simples caneta é mais importante do que o carro
que ele tem lá fora. Então, e tem clientes não, que é o contrário. Então, a gente nunca pode, eu falo que a gente nunca pode subestimar um cliente ou uma pessoa, porque o que é relevante para um não é para outro. Então, às vezes, até tem cliente que fala assim, mas eu te pedi uma coisa que eu queria a mais cara do mundo. Eu falei, mas o que é caro para você? Né? Porque o que é para um não é para outro. Então, assim, a gente trabalha bastante com isso, com as expectativas, com sonhos, com o dia a dia, né? E você hoje, com a tecnologia, você consegue simular isso um programa de computador, alguma coisa? Como que Isso, funciona? é um programa, eu uso o SketchUp, que é o mais, assim, usado porque tem programas que são mais compatíveis e tem outros menos, sabe? Então, o AutoCAD, ele é mais compatível às vezes até com celular. O Revit não é tão compatível e também não é todo mundo, né? Quando você precisa contratar um estagiário ou outras pessoas, né? Que precisa compatibilizar projeto. Não é todo mundo que usa, então eu uso mais os básicos hoje. Já tentei usar outros, mas assim, durante aí meus 15 anos de profissão, não deu muito certo, porque era muito incompatíveis com os outros, sabe? Então, é mais AutoCAD, SketchUp, aí tem pra gente deixar as imagens mais bonitas, né? Também tem outros programas que usam, né? Eu vejo, às vezes, vai lançar algum loteamento, você vê aqueles Dama da Vida em Rio Preto, lá, o pessoal Sim, simula lá, tem a casa, tem o sim, jardim, tem tudo. vídeo, É esse o trabalho é que você tipo faz? É, isso também. É, ver como que vai ficar, né? como vai ficar? É o virtual, né? O 3D, É o que é a 3D. terceira dimensão, né, dos projetos. Hoje ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil, mais trabalhoso, porque as pessoas estão cada vez mais querendo ver detalhes, Mais criativos. né? E veio agora a inteligência artificial para ajudar. Mas eu ainda falo que ela ajuda e ela não soluciona, né? Porque tem muitos que chegam para mim com desenho da inteligência artificial no escritório, porque todo mundo consegue fazer, né, hoje. Mas é Aí vai coisas. lá e fala, eu quero isso aqui. Olha aqui, eu fiz lá em casa Eu já sei o que eu quero. Eu falei, ai, que ótimo. Eu já fiz o meu projeto. Eu fiz meu já, projeto, meu esse aqui. Eu peguei a inteligência artificial e fiz isso, isso e isso. Aí a gente começa a ver, né, o projeto. Mas quanto tem isso daqui aqui? Ah, mas não abre a porta do teu armário, vai pegar na cama. Porque a inteligência artificial, para chegar numa solução perfeita, é muito detalhe que você tem que colocar. É quase fazer uma planta e jogar ali. E isso ainda não tem, sabe? Não fez os cálculos. Não. Às vezes eu até uso a inteligência artificial para melhorar alguma coisa, uma pedra que não saiu tão bonita no 3D e tal. Mas já teve vezes que a inteligência colocou, por exemplo, uma cadeira dentro da piscina. Aí eu falei, Sério? mas que isso, gente? Não foi isso que eu pedi. Aí eu tentava explicar de novo. Acontece. Entendeu? Dá Então, um assim, tilt. Então, assim, não é 100%, É uma tá? ferramenta boa, mas ainda mas precisa da mão humana. Precisa. Eu acho que, assim, muitas coisas já vêm substituindo, né? Hoje robôs já fazem casas, né? Paredes e tudo, né? Já tem, já. Mas ainda não substitui o humano, aquela coisa do afeto, o calor, o que precisa, sabe? Isso eu acho que a gente ainda não vai ser substituível, Uma Ah, não curiosidade. tem né? como, não tem como ainda. Uma Eu acho que curiosidade. Já teve algum cliente que te pediu, falou, eu quero que faz um cômodo, um quarto, uma coisa desse jeito, e falar, não tinha como fazer? Porque às vezes a ideia dele estava muito fora. Ó, já teve coisas engraçadas que as pessoas me pediram, mas assim, uma coisa que às vezes o cliente acha tipo assim, tem um terreno bem enxuto e me pedem muita coisa, né? Muita coisa que vai além da metragem do terreno. Porque na arquitetura, né, quando a gente faz um projeto que a gente leva para a prefeitura tem as regras, né? As cidades têm as regras. E aí você precisa colocar a metragem mínima, metragem
às vezes até máxima, né? Dependendo do tamanho. Precisa de recuo, precisa de corredor, precisa de um tanto de coisa, que daí o cliente acha que cabe tudo aquilo que ele me pediu e não cabe. Mas aí a gente vai conversando, vou explicando e assim, dá certo. Chega no Mas já acordo. teve clientes que me pediram um pilar de motel, Ok. de polidense. Ok. Pois é, Você fez? eu fiz, acho que tá lá. Que legal. Um Diferente. polidense no quarto. Quando eu trabalhava em São José do Rio Tá Preto, vendo, Hélio? pois é, você viu, né? Brincadeira, hein? Já me pediram cada coisa. É, mas eu trabalhava no escritório lá em São José do Rio Preto, e aí eu já atendia cliente. No meu terceiro ano de faculdade, eu atendia cliente lá. E aí a dona, né, um dos donos, o marido dela que também era dono, os arquitetos e tal, e a gente via eu anotando, tal. E aí, eu quero pedir bem discretamente um polidêncio. Eu não saí da postura, porque tudo é normal pra gente. Tem que ser. O cliente pediu. Tudo é normal pra nós. E aí, fui anotando, tá. Terminou a reunião. Eu entro na sala, eu era a única mulher de 14 homens. Ah, foi o homem que pediu o polidense. É, o homem que pediu polidense e dentro do escritório nós éramos em 14. Mas só tinha você de mulher? Só eu de mulher e a dona, a Lu. Só que ela não ficava muito ali, né? Ela ficava mais, ela também tinha filhos e tal. Então, eu entro na sala, eu falo, gente, o estudo de caso hoje é motel. Vamos estudar. Quem vai comigo? Gente, foi uma zoação, assim, total, porque daí, no fim, a gente faz estudo de caso, a gente vai lá medir, né? Porque não tinha na internet, não era uma coisa assim, entendi. que hoje tem, né? É uma atividade física, né? Sim. O polidense que existe hoje, tem né? curso pra isso, eu vi na TV já. É. Sim, E aí você mas- teve que ir no motel. Não, eu não fui. Eu falei, gente, eu não posso ir. Como que vai entrar eu e outro? O que eu vou falar? Vai vocês dois. Ah. Aí ficou aquela maior zoação. O que é arquiteto? Eu e fulano, que eram dois homens, dentro do motel, que não sei o que. Foi o maior auê. Só foi assim, palhaçada o resto desse evento aí, desse cliente, foi assim, Mas um conseguiram evento. resolver. Resolvemos. Ficou feliz. Ficou legal? Ficou feliz. Eles ficaram Ficou- felizes. ficou Na, feliz. na obra, na época, lá eu não administrava a obra, né? Quem tinha o administrador dentro do escritório, então ele que acabou vendo lá como ficou, mas por foto, assim, ficou igual, ficou tipo um pilar, né? De ferro lá no Acabou sendo uma decoração, né? É, Ficou uma decoração. Ficou Fiquei uma curiosa, decoração. Não, sei. Se o rapaz era ele que dançava, se era mulher, se era Eu o acho que era a companheiro. esposa. A esposa era bem. Assim, Dançarina dele. parecia mesmo. Tinha um porte de dançarina. Ai, meu gente. Deus. Mas é bem curioso, né? A gente não sabia nada sobre essa profissão Sim, do arquiteto, né? Minha imaginação é pro outro lado. E porque muita gente acha que o arquiteto ele só desenha casa, né, Carla? Sim. Mas assim, conta assim pra gente assim, um pouco mais do que o arquiteto ele faz dentro de uma casa. Eu falo que a arquitetura ela é muito ampla, tá? Porque a gente começa desde o designer de objetos, né? Luminária, cadeira, toda essa parte de objetos a gente Decoração. pode de desenhar mesmo, De desenhar. de assinar uma cadeira, Aham. né? Com fazer mesmo, projetar um objeto, projetar um lápis, projetar um carro. Né, tem muitas fábricas, né, de automóveis que são designer, né, que uns são arquitetos, não é só designer gráfico, tem vários, sabe? O arquiteto também trabalha com cenário de novela, sabe? Cenários. Legal. Então, assim, é bem amplo mesmo. Trabalha com móveis, né? Tem arquitetos que desenham móveis. Móveis. E tem a parte de arquitetura residencial, arquitetura hospitalar também, que
hospital mesmo, voltado tudo para Hospitalar também? hospitalar. Nesse escritório que eu trabalhei 5 anos, é, tinha uma área do arquitetura hospitalar, tinha a área do residencial, né, que é onde eu ficava, que eu gostava mais. Mas aí a gente precisava, às vezes, né, deslocar a equipe para o hospitalar, quando era um hospital muito grande, que foi o caso lá que nós fizemos em Três Lagoas. Então a gente acabava fazendo, né? E eu ficava mais na parte de interiores, então eu fazia maternidade, eu ficava mais nas clínicas, assim, né? Tem muita clínica que a gente já fez, aqui, inclusive em Novo Horizonte, eu já fiz clínica aqui também. E, e arquitetura Kids, né? Que quando até uma especialização minha, depois que eu fiquei grávida, a gente mexe um pouco com a cabeça, Sim, né? é que você tinha comentado nos bastidores. Mexe um pouco com a cabeça e a gente quer voltar, né? Quer saber como que funciona uma criança, né? E eu gosto de estudar, assim, eu gosto mesmo. Eu estudo desde assim, do zero. Então, eu fiz um curso de desenvolvimento infantil do 0 aos 3 anos. E como que é essa Então, assim, tinha arquitetura vários Kids? psicólogos e uma arquiteta lá no meio. Eu falava, o que que essa pessoa tá fazendo aqui? Então, eu trabalhei com a parte de arquitetura Kids, né? É, que é voltada para o desenvolvimento mesmo. E todo desenvolvimento humano começa, né? Jean Piaget, que é da área da educação, né? É um professor, né? E ele sempre falou isso, que a gente começa a se desenvolver através do ambiente que a gente vive. Então, você nasceu, é o ambiente que vai te moldar. Então, eu fiquei muito preocupada com isso. E eu fui estudar, né? Por causa do Romeu. E aí eu acabei fazendo arquitetura Kids aí, desenvolvendo projetos. Eu montei um Instagram de arquitetura infantil, né? Para desvincular um pouco da arquitetura residencial, né? Mas aí eu faço os dois ainda, mas porém é mais arquitetura residencial porque o pessoal tem bastante, né? Imagino. Então, mas Pedem bastante. do Kids, eu fiquei em dúvida, mas você se especializou nessa área, mas o que que é? Para montar o quarto? Ou tem algo a mais diferente? Quarto, clínica, brinquedoteca, playground, tudo voltado para crianças mesmo. E aí na verdade, a gente molda o espaço deles, né? Ah, entendi. E tem tudo a ver com desenvolvimento. Então, como que cria, por que que a gente cria autonomia nos filhos antes dos 2 anos, né? Como que a gente cria isso? É através do que a gente consegue adaptar para ele dentro de um quarto, dentro da casa, que vai criando a autonomia dessa criança, sabe? Então, a gente começou desde o zero, assim. E aí eu desenvolvo isso nos quartos, né? Quando as mães me pedem, eu sempre coloco alguma coisa acessível para a criança. É sempre voltando para isso, sabe? Uma coisa temporal também, que eu gosto muito de usar a temporalidade nos meus projetos, né? Que no caso do infantil é um exemplo muito, muito básico, assim, que a gente não pensa muito, né? A criança cresce muito rápido, Sim. né? E a gente não vai ficar trocando os móveis conforme, é igual a gente troca de roupa deles, né? Que eles perdem roupa de um mês para o outro, de uma semana para outra, né? Então, os móveis atemporais é aqueles móveis que eu consigo ir acompanhando a idade da criança. Por exemplo, uma mesa. A mesa, quando a criança começa a ir na escolinha, é baixinha, quase lá no chão, né? Aí você consegue fazer uma adaptação dentro do móvel que você consegue ir E subindo subindo. a altura da mesa conforme a idade dela, né? Olha, era Assim muito como legal. a cama. A cama, né? Por isso que hoje existe os berços evolutivos. Vocês já viram? Não, não conheço. Já ouvi Eu falar. não conheço. O Que vai virando a cama, que né? vai virando a cama. Isso, Ele isso. começa com Moisés, que é pequenininho, Uhum. né? Que é aquele bercinho que parece um cestinho do lado da cama da mãe. E aí depois vira o berço. Aí do berço tem as 3 etapas de altura. Depois do berço vira a cama. Vai, E aí ainda tem agora, mudando. vai mudando. E ainda tem aquelas camas que vira cabaninha, que vira aquelas outras coisas, sabe? Então é o berço O evolutivo. mesmo móvel. Mesmo mesmo móvel, móvel. vários tempos. Então isso a gente chama de atemporal. É, Interessante. aproveita o mesmo móvel.
legal, né? É muito legal. É muito De certa forma, papai e mamãe acabam economizando também, né? Sim, Ah, porque economiza. você gasta no começo. É, Não você sei- gasta não no sei se é- começo, Não né? sei se é tão barato, mas só que daí você não tem que ficar trocando, porque pra vender, comprar outro e tal, já fica caro, né? É, quando eu falo assim, eu brinco, né? Quando a criança, ela aceita o berço, quando eles querem usar a cama, né? Eu tive o Romeu, eu comprei esse berço evolutivo, achando que o Romeu ia usar, assim, até uns 3 anos. Só que ele é muito grande. Com 1 ano e pouquinho, ele já... Primeiro que ele pulava o berço. Aí eu tirei ele do berço e falei, vou pôr na cama. Só que aí ele já sabia andar, que o Romeu andou com 10 meses, já sabia andar, então ele não parava na cama. Eu falava, gente, mas eu comprei pra ele usar até os 3 anos. E agora? Agora já vendi o berço, já troquei, já tá com uma cama já de viúvo, porque daí eu consigo deitar do lado dele, aquela coisa de mãe, né, gente? Aquela coisa de mãe que precisa dormir, trabalhar Já outro evoluiu, dia. a etapa já avançou Já já. passou. Mas ele usou, sabe? Ele usou, foi bacana, assim. Ô, Carla, você lembra do seu primeiro projeto? A sensação, como foi? Olha, o meu primeiro projeto foi em 2009. Eu estava na faculdade ainda, fazia 3 anos, né? Que eu entrei na faculdade em 2006. E aí, um belo dia, eu já também trabalhava nesse escritório. Só que aí, um belo dia, um amigo meu fez assim: Olha, você vai fazer o apartamento da minha namorada. Falei, meu Deus, que ano ela vai ficar me esperando, né? Eu terminar e faltava 1 ano ainda para eu terminar. É, é 2, né? Aí ele parou, falou, não, você vai fazer agora. Falei, meu Deus, um apartamento lá em São Paulo. Que jeito, você é doido? Mas, gente, foi muito legal, foi uma experiência, assim, super bacana. Eu lembro da planta até hoje. Assim, se eu fecho meus olhos, eu lembro da planta. E é engraçado que no começo não tinha ainda o 3D. Assim, existia, mas a gente ainda não tinha aprendido na faculdade, igual hoje, né? Que as meninas já saem fazendo na faculdade mesmo, aprende, sabe? Então não tinha ainda, era o AutoCAD, a gente trabalhava com o 3D no AutoCAD, não tinha aqueles negócios muito de cor ainda, sabe? Olha eu revelando a minha idade. Não tinha, não tinha ainda muita, não era muito detalhado. O que eu fiz? Qual que foi a proposta? Eu falava, olha, Tati, então você pega uma revista, seleciona tudo que você gosta dessa revista e você me manda pelo correio, né? Porque os celulares ainda, eles eram, não tinha foto, né? Era aquele celular, Entendi. lembra dos celulares? Lembro, muito. Que eles eram do Motorola ainda, a telinha era bem Era pequenininha, mais tal. pra ligar Pra e ligação. Uma ligação só. ligação, né? E aí veio, né? Ela me mandava, toda semana ela me mandava revista, ela destacava mesmo as folhas da revista. E aí eu tenho isso até hoje guardado. E aí eu guardei tudo e montava. Então eu ia colando o que ela gostava, né? Recortava, colava. Às vezes eu deixava uma revista inteira porque tinha coisas que ela não tinha percebido, eu deixava lá. Ia anotando e montava um brainstorm assim para ela, né? De todas as ideias que a gente gostou. E aí eu fazia os desenhos no CAD. Depois passava os desenhos no CAD. Então assim, eu lembro até hoje e é uma coisa que eu amo fazer, eu amo trabalhar. Eu trabalho com apartamentos até hoje. Né, esse ano aqui de 2025, eu fiz 4 apartamentos em São Paulo. Então foi muito legal. Além da gente conhecer várias pessoas, diferente da gente, né? Também lá de São Paulo, né? Então, eu amei, amei. E assim, eu lembro dela, eu lembro do projeto, Bacana. é muito legal. E qual que foi o projeto mais desafiador para você até hoje na sua carreira? Teve um desafiador que você achou que falou, pô, esse foi. Olha, para mim, o mais desafiador, mas é porque eu acho que é muito burocrático, é mexer com arquitetura hospitalar, né? A gente também já fiz creches,
já fiz escola em Rio Preto, mas o maior, assim, que eu falo que ele é um pouco cansativo, mas ao mesmo tempo é gostoso quando finaliza, né? É a arquitetura hospitalar, eu acho, assim, mais difícil. Né, mais trabalhoso no sentido de burocrático, além de ficar, você ter que levar, assim, para a prefeitura e volta, né? Era cidade diferente da que eu tava. Então, assim, Era mais foi trabalhoso. trabalhoso. Foi Uhum. trabalhoso. E quem está pensando em construir, que tem um sonho de construir, o que a pessoa tem que pensar primeiro na hora de construir? Qual uma dica que você dá, assim, Carla? Aí eu sempre falo, né, para os clientes, ó, antes de mais nada, planejamento. Né? O planejamento é a base que a gente começa. Então, é, é normal a gente pensar, a gente já pensa assim, ah, eu quero a geladeira assim, o quarto assim, né? Mas o primeiro de tudo, a gente começa antes, a gente começa lá né, do zero. Quais são os valores que querem, né, investir? É, pensar no costume do dia a dia. Eu sempre falo para meus clientes, não tenta copiar a casa do outro, né? Porque tem muito assim, ah, porque lá na minha vizinha, ah, porque lá na minha prima, Dica ah, porque lá não importante. sei o quê, né? Então eles tentam ficar procurando as coisas, os gostos das outras pessoas, sabe? E aí e quando, né, são casais, tentar conversar o casal, porque o casal eles têm gostos diferentes, tá? Não é todo casal que tem, nossa, eu gosto do cinza, eu gosto do bege. Já teve brigas assim no escritório, porque um Sério? queria cinza, o outro queria bege, o outro não gostava de vermelho e assim vai. Então, alinhar essas expectativas, né, da casa, né? E aí trazer esse relatório antes da gente começar, sabe? Antes de tudo, antes de começar a ir atrás de investimento, né? Ver o terreno, que é muito importante, escolher o terreno, porque o terreno, às vezes, você economiza ou você gasta muito, né? E dependendo do terreno, ele te quebra já no começo, assim, porque não previu uma estrutura que precisou ser maior, um aterro, porque aqui no Novo Horizonte tem bastante terreno que tem É aterro, verdade, né? É uma né? dica aí importante. Importantíssimo avaliar esse E, terreno em antes. relação até em aterro, depende, se for mal feito o aterro, pode abalar a estrutura depois da Sim, casa. total. As suas do vizinho. A do vizinho Do também? vizinho também, porque daí começa a compactar aquele peso tal, principalmente na obra, se não foi bem feito, começa a movimentar, ter movimentação de terra, e aí começa a abalar as Olha, outras coisas aí, então tem que prestar atenção ali na desde o compra do terreno, princípio, né? Na escolha do terreno. desde o princípio. Normalmente tem clientes que vêm para mim com duas propostas, assim, qual terreno você acha que eu devo comprar? Né? E aí eu gosto disso, porque daí a gente auxilia, Ah, até legal. questão de viabilidade. Como que você quer a sua casa? Você quer ela para você morar para a vida toda ou você vai vender? Então, tudo tem em relação a bairro também. Qual a metragem que você quer construir? Você vai construir uma casa, você vai investir muito, às vezes, num bairro que não é tão favorecido, que às vezes você, se precisar vender, você não vai conseguir vender por causa do bairro, Hum, entendeu? Então, tem muito, você dá muito essa disso. assessoria. Legal, Importante. legal. Porque as pessoas, quando eles buscam casa para morar, eles querem morar perto que tem tudo, padaria, Supermercado. mercado, centro. Sogra. Ah, morar Normalmente perto querem da morar longe, sogra. Quer a casa bem longe da sogra. bem longe. A não ser o meu genro que mora dentro da minha Olha que casa. bênção, aí É, sim, que hein? benção nada, porque não tem para onde ir mesmo. Olha lá, vamos construir uma casa. Vamos fazer a reforma da casa. Ô, cara, eu tenho um problema na minha casa. Eu moro numa casa que ela é germinada, que fala, né? Que ela é feita na divisa, Na na parede. divisa. Esse é um problema sério construir casas assim, né? Quando eu comprei, eu não tinha experiência, eu É, já comprei. foi Já assim foi e tem assim. muita umidade. É. Parede não adianta pintar, ela sempre tá descascando. Na verdade, quando a gente faz casa geminada, tem uns requisitos aí que a gente precisa fazer. E normalmente, quando eles
fazem a casa geminada, eles não pensam nisso, né? Principalmente se for uma casa que eles fazem para vender. Eles querem colocar um custo mais baixo para conseguir vender e tal, né? E aí tem algumas coisas da casa juntinho uma da outra, mesmo quando a gente encosta a casa no vizinho, sabe? Tem muito disso aqui em Novo Horizonte por causa dos terrenos, né? A gente precisa ter uma impermeabilização boa, a gente precisa fazer as paredes mais grossas, não pode economizar nessa parte, sabe? A questão de Sim. estrutura, a questão de calha, que une uma casa à outra. Na casa geminada, às vezes o telhado é único, né? Não sei como que é na sua casa. Não, único não é, não. Não? Mas só que, não sei se é porque tem um banheiro de lá, você que vive já, o pedreiro Entendi. já quebrou, já passou um cimento bem forte, sabe? As coisas, É, passa um tempo, começa a descascar de novo. você É, pinta e volta a Passa um descascar. tempo e Não, volta. não, não tem. Pega umidade, você na sente. verdade, a casa geminada, a gente tem o que tem que fazer? É praticamente duas paredes para ficar bem grossa. Mas não é que você vai fazer duas paredes, constrói uma depois a outra. É a espessura da parede e algumas. O material mesmo ser mais reforçado ali para que não tenha esse problema, né? Até a questão de ruído de uma casa da outra. A gente não pode escutar, né? Sim. Uma casa da outra, né? Mas existem O que bastante pode mesmo. gerar umidade geralmente é banheiro, que às vezes está do outro lado. Olha, lavanderia, eu acho que é lavanderia ali. você sabe que, na verdade, vocês já repararam que assim, ai, minha casa não tem nenhuma hidráulica de nenhum dos lados, não tem umidade, e mesmo assim a parede parece estar sempre estourando e vem de baixo para cima. É, Vocês já ouviram? a questão lá de trás, né, Hélio? Vocês já viram isso? Que Tem Sim. uma parte da minha parede que é assim, não tem hidráulica nenhuma lá atrás É, da e casa aparece e a umidade. parede é. fica mofada. Aí você fala assim, gente, mas de onde vem? É Vem do chão? É do chão. É do chão a gente fala percolação, né? Que é que na patologia da construção, né? é, Quando fizeram a casa, às vezes, ou o solo choveu, sabe? Começou a construir ali em cima, pegou umidade, tá vindo umidade de baixo mesmo, e aí não tem aquela impermeabilização do baldrame correto, que o baldrame é a primeira que fica embaixo da terra, né? Primeira etapa do Primeira processo. etapa ali que a gente começa a sentar tijolo dentro das valas, tal. Aquilo ali precisa de ter uma boa impermeabilização. Porque ele fica em contato com a terra, ele fica para baixo da terra. E aí aquela umidade não pode passar para a parede. Então, quando passa para a parede, o problema pode ser esse, Eu né? acho que é o caso ali, viu? Né? É o Ou às caso. vezes é alguma infiltração também, quando não é por baixo, assim, às vezes você percebe para lateral ou embaixo de janela, é que está escorrendo água de algum lugar ali também. É, tem que ficar Então, atento. É. tem que ficar atentos. E minha casa, ela é meio que antiga, né? Os pedreiros que já foram lá reformar falavam, essa casa aqui ela foi construída, ela é feita no barro, No né? barro. No Ah, barro. pode ser isso também. E qual que é essa diferença de construir casa no barro, no cimento? A gente não sabe muito disso. É. Antigamente, eles usavam muito barro, muita essa terra escura, né? Não usava tanto a areia e o cimento misturado, né, para fazer o cimento mesmo, para fazer aquela argamassa, o Era comum se reboco. fazer isso. Era comum, usava mais a terra, tal. Às vezes o tijolo também antigamente era de barro, aquele tijolão, né, que falava tijolo baiano. Uhum. Então, com o tempo, ele vai mesmo precisando de uma manutenção, né? E aí é igual a cerâmica, né? Se a gente colocar um vaso de cerâmica e um vaso que ele é, por exemplo, de vidro, vamos dizer assim, a cerâmica puxa toda a água, né? E é porque ela é de barro. Então é por isso dessas infiltrações, está É, explicado. pode ser também. Pode ser também. Descobrimos depois de muitos anos. É uma das coisas que eu dei aula foi de patologia das construções. Olha lá, tá vendo? E fala, qual o sentimento para você de poder estar transformando o sonho das pessoas? Ai, gente, olha, hoje eu recebi um vídeo de uma das meninas lá de São Paulo e ela estava muito feliz. E a gente fica feliz por eles, assim, sabe? Porque, primeiro, que
né, a gente está construindo uma coisa que vai durar por muito tempo, vai criar famílias ali, e hoje ela é solteira, né, namora, mas é solteira, então assim, você vê que ela está construindo a vida dela e que eu fiz parte disso. Sabe? Legal. Então, assim, é muito emocionante. Ela me mandou um vídeo, assim, muito lindo, agradecendo que eu fiz parte do sonho dela, que ela tá muito feliz, que eu consegui colocar as coisas que ela ganhou da avó, que a avó é falecida. Então, assim, eu também amo trabalhar com a arquitetura afetiva, né? Que traz Então, era isso que eu ia perguntar. é, Falando desses sentimentos todos, você tem. O que que é a arquitetura afetiva? Ela é uma vertente? Ela é. O que que se pode definir como arquitetura afetiva? É, hoje em dia, né, por conta, acredito, por conta da pandemia, né, veio assim, as pessoas elas tentam sentir pertencentes a algum lugar, né? É a questão do pertencimento, né? Tá muito em alta isso, todo mundo tá se falando, psicólogos, enfim, todas as áreas a gente ouve muito isso, que a gente tá querendo remeter à casa da avó, né? Legal. Não que a gente precisa fazer a casa igual a da avó, que era tudo misturado, que não tinha muita função. Mas é aquela coisa afetiva, que você traz uma lembrança, o Uhum. acolhimento, uma coisa mais calorosa, sair um pouco do cinza. Ai, meu Deus, tem um monte de gente que vai me matar eu falando isso. Mas porque hoje em dia todo mundo quer cinza, né? Acha que o cinza é a cor do momento É chique. que é chique, mas o cinza, ele traz a depressão pra gente, porque se a gente usa muito cinza em muitas coisas e não tem aquela coisa de acolhimento, aquela coisa quente, uma Fica um luz ambiente quente, uma frio. cor, né? Fica um ambiente frio. Então a arquitetura afetiva fala sobre isso, traz o que tá na nossa memória, às vezes a memória de infância, igual as casas de São Paulo, como eu comentei. Então traz aquela coisa, né, do antigo para o tempo atual, né? Uhum. E não é que a gente precisa deixar a casa, Virar a casa de vó. aquele Com aquelas máximo, cortininhas. aquela coisa, Aquelas cortininhas de plástico. aquela coisa maximalista que é tudo, né, over. Não é isso, né? A gente pode ser ponderado. Existe quem gosta, tá, do over, mas é ponderado. São toques, né? São toques. Por isso que o arquiteto, se você gosta de uma coisa over, vamos fazer. Mas é uma coisa ponderada, não é uma coisa jogada, né? A mesma coisa que o minimalismo, que tem gente que gosta, né? Antes a gente estava muito nessa tendência, né? Mas hoje, né, por conta do pertencimento, tá se misturando, né? Tá voltando àquela casa contemporânea, né? E uma coisa engraçada de falar aqui é que as pessoas falam assim, nossa, eu acho que às vezes, eles não imaginam como é minha casa. Porque o que eles pensam? Como eles veem eu fazendo a casa, assim, e posto bastante, na verdade eu faço a casa para os meus clientes. Eu não faço a casa para mim, Não né? necessariamente é o que você Não gosta. é o Não seu é, gosto. às vezes não é, né? Então, tem gente que gosta muito de cinza, assim. Eu gosto, mas eu gosto de misturar. O cinza com bege, com marrom, né, com a madeira, né? Então, é engraçado que as pessoas ficam tentando imaginar. Nossa, eu não imaginei que sua casa fosse assim. Eu reparei muito, às vezes, dando volta nos bairros novos aí, uma tendência, os modelos das casas, parece que, tipo assim, ela é mais quadrada, a casa em si, não parece aquele telhado, é um meio Sim. quadrado. Como chama esse novo modelo de casa aí? São os telhados embutidos. Já vem esse telhado embutido aí desde quando eu fazia Há muito faculdade, já há tempo, né? muito tempo. Aliás, nasceu em 1950, Aqui em Novo né? Horizonte eu não via muito. Novo Horizonte não tinha, mas existem algumas casas que já fazia aquele telhado mais baixinho. Tem umas casas bem antigas aqui em Novo Horizonte que elas, pode reparar, elas são bem atemporais, bem modernas. É, não sei se eu posso falar aqui, mas tem a casa ali, a Dona Filó, sabe a casa da Dona Filó? Onde que é? A, a loja. A loja do Dona A Filó, loja, a sim. loja, sim, a Uhum. loja, Aquela sim. casa é lindíssima É verdade, e ela é uma verdade. casa atemporal, quase você não se vê É telhado. verdade. A casa da frente foram arquitetos que fizeram na época, que na época eles eram bem modernos, né?
E que é essa tendência até hoje. Só que aí ficaram as casas mais quadradas, né? A minha casa, ela é bem quadrada por fora, eu não gosto muito de muitos volumes, aquelas coisas todas, mas por dentro ela é bem contemporânea. Traz aquela coisa do elemento natural, bastante paisagismo, sabe? É uma casa mais contemporânea, mais aconchegante. Mas quem vê por fora fala assim, nossa, É deve moderna. ser É moderna. modernérrima. Sim. Mas eu tenho uma pergunta, antes da pergunta final, porque a gente já está meio que na reta final. Teve algum momento, Carla, que você percebeu que você não estava só projetando uma casa, mas você estava assim ajudando a construir, assim, reconstruir alguém? Isso, muito. Tem casais que vieram, começou com a esposa que estava separada e hoje estão juntos. Começou por aí, sabe? Tava separada e aquele negócio, vai, não vai, volta, não volta. E aí a gente vai, conversa, e aí um dia o marido quis participar. Aí eu falei, bom, então acho que não é ex-marido, né? Bom, Aí a gente Aí foram começou a foram conversando, projetar essa casa, foram projetar, fazer esse lar, refazer esse foi lar. refazer, e aí virou né? Teve também casas que vieram casais, que não tinham filhos, e aí Vieram os filhos. vieram os filhos, e eu sempre quis ter filho. Sempre quis, e era uma coisa assim, eu nem tinha filho, eu falava pra eles, não, vamos pensar já no quarto da criança, aquela coisa, né? Que eu queria muito ter filho, desde os meus 15 anos. E aí não, já vamos pensar, vamos. E aí, gente, eles falam mesmo, olha, eu não tinha intenção de ter filho, e foi por causa de você que daí a gente pensou, sabe? E Bacana. foi muito legal. Ah, Muito legal. bacana e demais, qual que é o nome do maridão? Meu marido é Luciano. Deixa um abraço pra ele, Ah! né? Um beijo. Deixar um abraço pro meu marido, que está lá com o meu filho, que fala, fica meio perdido quando a mãe não tá em Mas casa. é sempre assim, né? É sempre assim. Então, obrigada. Ele assim, o Luciano sempre foi, desde sempre, desde quando a gente começou a namorar, ele sempre me apoiou. Sempre. Então, eu Bacana. tava lá em Rio Preto ainda, né, quando eu conheci ele morava aqui já. Aí eu conheci ele, e aí ele falava, não, vai dar certo, se você tiver que voltar, pode voltar. Eu falava assim, meu Deus, o que ele tá querendo dizer com esse pode voltar? Ele vai me ajudar? Eu ficava pensando, porque a insegurança é muito grande, né? Montar um escritório, montar um começo escritório é fácil, sozinha. todo começo é difícil. Sozinha, não, né? Construir uma casa sozinha, né? Que é uma super responsabilidade. Então, ele sempre me apoiou mesmo, em tudo. Abraço aí, Luciano, meu xará, meu xará. Gente, Beijão. eu quero aproveitar essa pequena pausa aqui enquanto a Carla toma uma aguinha. Pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Para a galera que está aí acompanhando a live, né? Não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreva. Ou é aqui embaixo, tá, da tela, se inscreve no canal, Tenho dá certeza o que like vocês vão pra gostar. gente, comenta à vontade, Comenta tá à bom? vontade, deixa um comentário no vídeo, compartilhe se puder para que essa live chegue em mais pessoas, para que esse assunto chegue em mais Tire pessoas. dúvidas, Tire pode dúvidas. perguntar que eu respondo, eu amo responder. Legal, isso é bom. Chama lá depois no direct, né? A Carla responde vocês. Você tem as redes sociais também, Tenho as né? redes sociais, Arc Carla Monteiro, no Instagram, no YouTube é Carla Monteiro Arquitetura e Interiores, TikTok eu acho que tá Cadourado Monteiro, eu acho que o TikTok eu uso pouquíssimo, mas tem bastante vídeos assim que eu gosto. Bacana. E para quem quer arquitetura kids é Cam.projetos infantis. Legal, bacana. muito legal. Cara, a gente tá na reta final já. E conta pra gente, você já teve algum perrengue nessa sua trajetória profissional já ou não? Perrengão. Eu já tive vários perrengues. Já tive vários perrengues. Uns são, assim, desesperadores, né? E outros mais engraçados. Que a gente passa por algumas coisas. Pode contar todos. Pode contar todos. Conta um engraçado e um perrengão. O engraçado é que, assim, eu fui conversar eu vim de Rio Preto e eu precisava trazer uma torneira, né? Que faltava lá, que ela tinha encomendado, chegou no escritório, e aí eu fui levar para cliente, que é daqui de Novo Horizonte. E aí eu vim,
entrei a dona, né, a esposa lá. Ai, vem conhecer, vem a casa e me mostrando a casa daqui, dali, tá, tá, tá. Ai, vamos subir lá no meu quarto que você vai ver o papel de parede que você escolheu. Ficou maravilhoso, nananã. Quando eu abro a porta, o marido Ah, não. arrotou. Ele tava de Tá costas, de costas. saindo do banheiro, ele deu aquele arroto, parecia um Menos adolescente. mal. Menos mal. Não, já pensou? Eu já Eu tinha imaginado outra coisa. Já pensou, pelo amor de Deus? Eu já imaginei que ele tava peladão lá, né? Então, menos mal que foi um Ai, arroto. pelo amor de Deus. Não, foi muito engraçado, porque assim, parecia um adolescente mesmo. Ah. E ele já era um jovem senhor, vamos dizer assim. Parecia um adolescente. Aí eu entrei, foi de cara, e ela abriu a porta assim e deixou eu entrar, né? Foi de cara, assim. Nossa, deve Aí ter eu ficado fiz, uma cara aí oi, dentro. aí, do não, telão. e ela, gente, como, por onde você entrou? Eu acabei de sair da garagem, aquele negócio, e ele realmente, ele tinha chego em casa, e aí acho que ele chegou e já foi pro quarto, né, trocar e tal, Caramba. e eu cheguei. Aí ele, como que você não me avisa que tinha visita? E aquele negócio, mas você não faz isso. Foi engraçado. Ai, não faz o quê? É, não. Mas já pensou se o rapaz tivesse pelado no Ai, quarto? pelo amor de Deus. Nossa, aí que eu, olha, eu nem E ia um voltar perrengue mais. sério. Um perrengue mais sério é quando foi uma obra em Irapuã, né? Eu chego com as coisas, né? Carregando tudo. E aí a minha bolsa caiu dentro do bueiro na chuva. Oh, meu Deus. É, Não gente. creio. Eu sou tão, assim, delicada, desastrada. Foi embora. Gente, aquela enxurrada que tinha acabado de chover. Sabe quando para a chuva eu desço do carro? Eu abri o meu carro, não vi que a bolsa tava Ai, presa aqui do lado. Quando eu abro, ó o bueiro do lado, né? Nossa Porque Senhora. abri a porta do carro, caiu. Ai, foi aquele auê. Comecei a gritar, gente, me ajuda. O pessoal achou que eu tivesse caído. nossa. Ai, gente, olha, e foi. Foi tudo. Tá Recuperou? tudo molhado. Recuperei, né? Molhado. Conseguiu pegar a bolsa? Consegui pegar a bolsa. Ainda bem que não caiu nada dentro, eu acho, né? Não senti falta de nada. Mas foi era cimento, porque tava bem na esquina da obra, então né? caiu cimento. Aí os pedreiros que tava lá também tentando pegar a calha lá, arrumar as calhas, desceram do telhado, aquele negócio. Mas deu tudo certo. Ah, que bom. Perrengão, perrengão. Então, porque pisar em cimento, sujar os sapatos, isso daí é normal. Sujar isso aí é roupa É o dia a dia. é o dia a dia. Dia a dia, nem conta isso. Ah, mas acontece, É. ossos do ofício. Sim. Carla, deixa um recado para quem está pensando em fazer arquitetura. Olha, quando eu dava aula, né, eu falava para as meninas, gente, a arquitetura é uma delícia, é prazeroso, né? Mas tem que estar sempre se atualizando, sempre fazendo curso, e não ter medo, né? A gente tem que enfrentar. Porque você ser arquiteto, eu falo que a gente não pode ser um pouco tímido, ser arquiteto tímido. Porque a gente precisa entrar, né, um pouco na vida, né, dessas pessoas. A gente precisa estar antenado para oferecer além do que eles trazem para a gente, né? Porque normalmente graças a Deus, que eu falo graças a Deus, existem pessoas que sabem o que querem, né? Porque é isso mesmo, tem que saber o que quer para a gente poder ter uma boa Facilitar para vocês. não é nem questão de facilitar, mas se você sabe o que você quer, é a sua casa, e para passar isso pra gente, que tá no subconsciente, que a gente não vê, e a gente precisa transformar isso em real, então a pessoa precisa saber o que quer. Então o arquiteto, quem tá estudando, precisa ter sabe, esse feeling para poder buscar isso do cliente, para ser uma coisa mais assertiva, senão você vai ficar a vida inteira só fazendo projetinho e não vira, e às vezes tem muitas alterações, sabe? Então, gostar demais, ler bastante, gostar de viagens, que a arquitetura não é só ficar ali dentro da casa, sabe? Da caixinha. Tem que buscar outras coisas no mundo mesmo, sabe? Então, quem precisa, quem
desejo, quiser conversar comigo, assim, eu amo falar sobre isso. Legal, bacana. E estão de portas abertas. Beleza. E você está atendendo onde hoje? Seu escritório. Meu escritório fica na rua São Sebastião, 772, em frente ao fórum, Frente ao fórum. que é mais fácil, no Portão Azul, né? Atendo online, tenho bastante atendimento online também, que são as pessoas que moram fora de Novo Horizonte, né? E quando é da região, eu também atendo na região. Vou até a pessoa se ela precisar, né? E é isso. A gente Bacana, vai deixar que aqui na legal. descrição todos os também. contatos Vai da deixar, Carla. vai deixar na Sim. descrição também, contato. Carla, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Papo fiquei muito feliz. gostoso, Ai, adorei. obrigada. Gratidão, legal. gratidão. Muito obrigada, viu, por Obrigadão. vocês terem feito todas essas perguntas. Foi bem gostoso, bem dinâmico, do jeito que é um pouquinho o meu jeito lá no escritório É bom. também. Muito Então bom. eu fico feliz, tá bom? Muito Obrigadão, obrigada, muito obrigadão. obrigada. Ai, muito bom, né, gente? Bom demais. A gente conhecer um pouquinho mais as pessoas, sobre a profissão delas, a gente saber um Verdade. pouco mais das outras profissões, né, além da nossa. Ah, e é um recado muito bom. importante, Lu, a gente esqueceu de falar no começo do episódio hoje. Hum, Tem episódio especial de Natal com vozes do é sertão. verdade, tá chegando, tá Vozes do sertão chegando. ao vivo aqui com a gente. Episódio musical aqui, hein? Musical, vai ter muita música, descontração, Comida e bebida. história de vida e muito mais, É com verdade. Vozes do Sertão especial de Natal pra vocês. Vai ser show. Vai ao ar, que dia que vai ao ar? Já vai no dia 23. 23. 23, terça-feira. Bom demais. A gente vai antecipar um pouquinho, viu, pra vocês. Porque no dia 24, que é o dia O que pessoal tá em família, tá em né? família, Sim. véspera de Natal, né? Às vezes na correria vocês não vão assistir. Então a gente vai deixar pro dia 23 o episódio de Natal, tá bom, gente? Ó, gratidão mesmo, né, por vocês ficarem aí. Pessoal que não conhece o podcast, eu acho que vocês gostaram, né? Se inscrevam no canal, a gente pede a inscrição, que ajuda muito. Acabando aqui a live, maratone. Dá uma espiadinha aí. Tem muita entrevista Dá legal lá, uma tem muita espiadinha na entrevista. playlist dos vídeos. Fala assim, isso aqui foi no podcast. Mais de 100 entrevistas já tivemos. Fulano, Mais de 100. isso aqui foi. Cicrano também foi no podcast deles. Vá assistir os vídeos aí, viu? Tenho certeza que vocês vão gostar, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Isso Pode Brasil, o podcast de Novo Horizonte, o podcast que dá voz aos talentos da cidade e região de todos os nichos, tá certo? E sempre com a gente aqui, Plataforma Hélio dos Santos, apoiando o nosso canal, Bonani Pizzas e Esfirras, Bonani Lanches e também Gela Bem Sorvetes. Lanchonete Churrascaria do Trevo, OK Telecom e também All Delivery, o seu aplicativo. Beleza? Obrigado, gente. Ó, quarta que vem, combinado aqui no YouTube, viu? 7 da noite. E pra quem ficar com saudade, estamos juntos no rádio Todo sábado, hein? 104.9 na Amizade FM, lá no Balacobaco, tá bom? Só flashback. Gosta dos flashes? Só flashback, anos 80 e 90. Então vai ouvir, tá bom? Beijo gostoso, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.